da vida. É importante a gente saber, assim, se eu fosse falar para vocês da vida do Flaubert, enfim, eu ia perder muito tempo e eu acho que não vem tanto ao caso aqui hoje. Mas é importante vocês talvez saberem que no âmbito da crítica e do pensamento filosófico a partir dos anos 50, o Flaubert é um nó. Todo mundo gira em torno dele, por algum motivo. A gente vai tentar entender um pouco por quê. Só alguns dados sobre o Flaubert. O Flaubert nasce em 1821 e morre em 1860 e começa a publicar em formato de livro em 57. Na verdade, é 56, 57, é o ano todo publicando Madame Bovary em fascículos numa revista, né? A partir de 57 ele publica. Quando ele morre em cima do manuscrito que ele estava escrevendo. Então, ele tem um ataque apoplético. Ele era epilético e é muito importante para ele porque ele diz que ele se forçava a alucinar, porque quando ele viu que tinha alucinação nos epiléticos, enfim, isso aí é muito importante para a relação que ele tem com a representação da realidade e da imagem. Então, ele vai fantasiar muito sobre isso. E ele... Não, morreu em 80, não é em 60. 60 é o Baudelaire. Ele viaja muito e publica pouco. As obras dele são muito extensas, ele passa muito tempo escrevendo cada uma das obras. É importante saber que desde mais ou menos os 16 anos de idade, ele começa a escrever um texto, que é o texto central da vida dele e que tem essa questão da imagem, que é a Tentação. Então chama A Tentação de Santo Antão, em português. Em francês é Antoine, mas não é o Santo Antônio nosso que a gente conhece da nossa tradição portuguesa. É um santo eremita que é completamente, obcecado por imagens, que ele mora no deserto e ele fica assombrado por imagens a vida inteira, enfim, então ele é um cara meio da alucinação e tal. Ele escreve essa obra 3 vezes ao longo de 40 anos durante a vida. Então, realmente é uma obra que é central, que organiza um pouco a vida dele. O Flaubert vai inaugurar a sua relação com o mercado editorial francês, com Madame Bovary. É uma encomenda de um amigo, porque ele, na verdade, não se interessa por esse tipo de questão. O lance dele é reescrever a vida dos santos, é falar sobre o Oriente. Então, ele é completamente inadaptado ali na idade, na época dele, né? Então, os amigos falam que ele é um velho, que ele aí dão um apelido para ele de urso, aí depois ele vira eremita de Croisset, que era a casinha onde ele morava, né? Ele se recusa a ver os amigos, ele não participa dos salões. Então, um pouco naquela lógica que eu falei para vocês de isolamento à la Rousseau, à la Sade, ele tem uma mistura, assim, ele não quer participar da folia ali, digamos, da figura do escritor naquele momento, que realmente é frequentar salão. Frequentar os salões, se comunicar com as pessoas, ter uma atividade política. É importante saber que o cenário literário é dominado pela primeira geração romântica ainda, então é Victor Hugo, Musset e Lamartine. O Victor Hugo, além de ser um ditador notável do mundo das letras, ele é uma pessoa absolutamente midiática. Então, ele é escritor, ele é político, ele atua politicamente, ele controla o campo literário, ele pinta, ele faz absolutamente tudo. Então, ele é uma pessoa muito central. O Flaubert gosta muito dele no começo, e aí depois há uma ruptura. O apelido do Victor Hugo na correspondência do Flaubert é Crocodilo. O Victor Hugo está muito no centro dessa questão. Então, ele, de alguma forma, organiza o paradigma etológico, que a gente chama, ou seja, comportamental, dos escritores da época. Então, o Victor Hugo que diz, a gente tem que participar dos salões, tem que ir para as tribunas, tem que se manifestar politicamente, tem que escrever crítica, tem que escrever peça de teatro, tem que fazer manifesto, tem que fazer tudo, né? E ele não é muito afim. Então, quando
o Victor Hugo percebe que ele... Obrigada. Que ele não participa muito, existe um afastamento, né? Então, o Flaubert ele fica num lugar meio sui generis. Nunca, jamais faz sucesso. O único livro que mais ou menos vende, mas que muito pouca gente lê, é o Madame Bovary. Mas porque, obviamente, ele é objeto de um processo, né, de atentado à moral e aos bons costumes. E aí, quando as pessoas ouviam essa palavra, na hora eles falavam, ai, tem sexo no livro, então eles vão lá e compram. Mas, na verdade, não tem nenhuma descrição, nenhuma, né, do começo ao fim. Mas, enfim, o pessoal compra, mas não lê. Todos os outros livros dele são uma catástrofe editorial. Ele praticamente paga para publicar. O único livro que ele faz pensando num êxito editorial é este, que não é exatamente esta edição brasileira, são os 3 contos. Ele faz por encomenda. Quem encomenda isto para ele é um escritor russo muito conhecido na época, que é o Ivan Turgenev, que teve recentemente as suas obras traduzidas do russo para o português também. O Turgenev é o tradutor do Flaubert em russo, e é ele que apresenta o Flaubert para o Tolstói, para a obra, eles nunca se conhecem. E o Turgenev fala, não, escreve um negocinho curtinho, representativo da sua obra. De fato, o que ele faz são 3 contos, denominação super complicada, porque, na verdade, não são contos de verdade. Então, um sobre a época contemporânea, um sobre uma figura religiosa da antiguidade, que é o São João Batista, e um sobre São Julião Hospitaleiro medieval. Então, são os 3 grandes focos de interesse dele. Só que ele demora tanto para soltar o livro, que na hora que ele solta, a França está sendo ocupada pela Prússia, então é uma catástrofe, não vende. Então, nem para pagar as contas. É a única vez que ele faz alguma coisa para ganhar dinheiro, porque ele não trabalha. Quer dizer, não normalmente, a vida inteira ele vive de renda, né? Então, ele é uma figura muito sui generis. O fato dele viver de renda, dele não se importar com o mercado, essa história toda, quando ele é relido no século XX, acaba colocando ele num lugar complicado, porque o intelectual do entreguerras francês, ele está muito preocupado com um papel social, com o engajamento. E o Flaubert é tudo menos engajado do ponto de vista político, né? Ele é um sujeito burguês que vive da renda familiar, que faz arte pela arte e que não está nem aí para a sociedade, né? E que, no geral, é bastante reacionário. Ele não acha muita graça de grandes movimentos populares. Então, ele acaba sendo, porque o grande, digamos, incômodo do intelectual a partir dos anos 40, 50, é por que este sujeito, que não representa nada do ponto de vista político e social, é tão importante para os outros escritores? Então, essa é a grande indagação, né? E aí começam a surgir textos em torno do Flaubert, então uma espécie de debate intelectual entre escritores e filósofos, etc., via texto, via artigos. Então, vou linkar para vocês alguns. Tem uma grande escritora francesa da resistência francesa, muito importante para a geração do novo romance, é uma russa, chamada Nathalie Sarraute. Ela teve alguns livros traduzidos para o português. Escreve um texto, praticamente um manifesto, que chama Flaubert, le précurseur, que é o Flaubert, o precursor. Imediatamente depois que ela publica esse texto, um grande poeta francês chamado Paul Valéry solta um texto, publica um texto que se chama La Tentation, a tentação. Eu acho que este está traduzido pelo professor João Alexandre Barbosa, tenho a sensação. Aí ele põe Saint, assim, Flaubert. Respondendo a Nathalie Sarraute. Ela tem 2, tem um que chama A Era da Suspeita também, que não é sobre o Flaubert, mas gira em torno do Flaubert. Como artigos bombásticos, tipo manifesto.
Paralelamente, a gente tem as duas grandes figuras organizadoras do campo filosófico e crítico na França a partir dos anos 50, que são o Sartre e o Barthes. O Sartre, que é quem mais diretamente condena o Flaubert a um lugar de escritor burguês, vai falar, não dá para ler. Acabou essa história de Flaubert, porque não dá para a gente continuar vivendo sob o signo da representação que o burguês faz da sociedade francesa. Esse sujeito não tem comprometimento nenhum, não dá para a gente continuar lendo esse tipo de coisa. Só que aí as pessoas começam a atacá-lo, porque o Flaubert é uma instituição já. Se ele não foi lido na época, um século depois ele realmente é uma instituição. E para se organizar, para poder responder aos ataques das pessoas, ele começa a ler o Flaubert sistematicamente. E escreve uma obra chamada O Idiota da Família. Que vende na banca aqui. Eu acho o máximo. Na França ele está esgotado há muito tempo, é super difícil de achar. Que vende na banca. É uma obra absolutamente monumental, são mais de 3.000 páginas. O Sartre escreve O Idiota da Família durante 30 e poucos anos. E ele começa colocando o Flaubert nesse lugar. O Flaubert sofre de idiocia. Ele é um idiota no sentido clínico do termo. Ele é um atrasado mental na casa dele. Ele não aprende a ler na idade que ele precisa aprender a ler. Ele não consegue se relacionar socialmente. Ele coloca o Flaubert quase como um autista. E aí ele começa essa saga familiar, começa a se interessar pela pessoa, só que esse interesse não vai embora. Ele começa a entrar na obra do Flaubert, ele lê isso muito sistematicamente, vai acompanhando livro por livro, etc., e ele chega à conclusão, 30 anos depois, então nos anos 70, ele só não termina o livro porque ele fica cego antes, porque o livro está inacabado, né, do Sartre. Ele chega à conclusão que a opção do Flaubert, a escolha que ele faz da arte pela arte, de maneira absolutamente radical, ou seja, etológica também, do ponto de vista do comportamento, ou seja, escolher a arte, mas não que nem o Victor Hugo, dependendo do aplauso dos amigos. Escolher a arte pela arte e viver só disso é a opção mais revolucionária para a arte. Essa é a conclusão a qual Sartre chega. Não existe maior engajamento que o engajamento de corpo e alma a uma causa. E apesar do Sartre ter vivido no café, ter vivido no mundo midiático, então ele via na rádio, no café, no tribunal de Haia, enfim, ele percebe que ele cometeu um erro, intelectualmente falando, na cabeça dele. E esse, O Idiota da Família, é o processo do Sartre. É como se a gente estivesse lendo Jean-Jacques, Juiz de Rousseau, de novo, pelo próprio Sartre. A conclusão a qual a gente chega, terminando de ler O Idiota da Família, é Flaubert, c'est moi. Como a frase do Madame Bovary, Madame Bovary, c'est moi. O Sartre percebe que, na verdade, esse era o projeto que ele queria para ele. Ele queria ser um homem monumental, porque ele percebe que o Flaubert é totalmente monumental, que ele passa em revista todo o conhecimento, todo o saber que o homem acumulou, criticando todas as formas das quais o homem se valeu para acumular esse saber. Então, não é só uma questão de erudição, é uma questão de análise crítica das formas. Então, ele encontra ali uma empreitada filosófica super profunda. Então, isso o Sartre, a partir dos anos 40, ele começa a escrever esse Idiota da Família. E o Barthes, que escreve 3 ou 4 textos sobre o Flaubert. Hoje eu trouxe 3. Eu vou depois mostrar para vocês o Artesanato do Estilo. Tem Flaubert e a Frase. E tem o Efeito de Real. Agora a gente descobriu outro, mas que na verdade não é um texto ainda. Ele é um conjunto de anotações que o Barthes desenvolveu e reuniu para um curso no Collège de France sobre Bouvard e Pécuchet, que eu traduzi, vai sair pela revista Serrote. Mas não é um texto, são anotações. Então, um manuscrito, na verdade, do Barthes, no qual ele reúne todas essas questões num texto só, analisando
as 7 primeiras frases do romance Bovary e Pécuchet. Então, o que acontece com o Barthes? Ele percebe que é um pouco o que a gente vai começar a discutir, vou falar esquematicamente um pouco desses 3 textos, no efeito de real, que aparece no mesmo volume do Grau Zero, que é esse aqui, o Grau Zero da escrita, então ele aparece nos Novos Ensaios que estão no fim. É um texto que dá muita polêmica na França, naquele momento. E ele fala que o Flaubert desenvolve uma arte muito específica e que é algo que, do ponto de vista formal, produz uma grande mudança na forma como a literatura se relaciona com a produção de imagem. Então, ele fala, se tradicionalmente a gente tinha metáfora, alegoria, metonímia, enfim, e essas figuras iam se tornando uma espécie de elemento autônomo dentro do texto, ou seja, a gente lê um autor e lê só a metáfora. A gente pode se interessar pela metáfora especificamente, que é o caso do Proust. O Proust faz isso ao longo da Busca do Tempo Perdido inteira. Ele fala, a grande empreitada literária é chegar na boa metáfora. Chegar naquela imagem que substitui qualquer fala possível dela mesma. Né? Então, ela é o mais importante, é chegar na imagem. Né? Isso a gente encontra no Platão, a gente encontra no Sócrates, a gente encontra no Aristóteles. O Flaubert, não. Ele vai desenvolver a arte do ínfimo, a arte daquilo que não interessa, a arte daquilo que a gente pode jogar fora. Como é que ele faz isso? É o que o Barthes vai começar a entender. Ele fala, ele alça, né, ele eleva o detalhe à altura de algo mais importante. Então, mas é algo que, na verdade, o Flaubert não está inventando, como nenhum escritor inventa a roda. Eles vão deslocando coisas que eles veem em outro lugar. Essa arte do ínfimo, do detalhe, ela já existe de maneira teorizada desde o fim do século XIX, quando um crítico, na verdade não é um crítico de arte, mas bom, vamos deixar o nome grande assim. Um crítico chamado Morelli, assim, desenvolve uma teoria que chama a teoria do detalhe. O Morelli, na verdade, era russo. O nome russo dele eu não lembro. Mas ele é contratado, desde meados do século XIX, para identificar as cópias dos originais na arte renascentista italiana. Porque depois, sobretudo da Revolução Francesa e da abertura dos grandes museus públicos, como eles tinham saqueado um monte de obras, eles precisavam poder dizer, não, essa que a gente está expondo é um original, ou essa é uma cópia, vai assim, né? Então, eles contratam essa pessoa que desenvolveu uma teoria, que é essa teoria do detalhe. Ele fala que o original se identifica, então, a originalidade, a ideia de originalidade, que é uma ideia que nasce na segunda metade do século XIX, a originalidade, portanto, a autoria, se encontra no detalhe. Então, o aspecto geral do quadro, ele é rapidamente copiável e reprodutível. Porém, quando eu analiso determinados detalhes, eu percebo que o copista não deu tanta importância, porque ele estava preocupado num efeito de quadro. Então, quais são esses detalhes? Na pintura renascentista italiana, os lóbulos das orelhas, as unhas das mãos, o contorno dos dedos dos pés. São esses os detalhes que ele vai olhar, né? E aí que ele vai distinguir os originais. E aí o que acontece? O Flaubert, ele começa a prestar atenção só nisso. E aí ele desenvolve a mesma teoria prescrita, ele fala, eu sou um míope. Então, eu enxergo muito bem de perto. O âmbito geral, para mim, é todo muito embaçado. Essa é a lógica que ele encontra para aquilo que ele escreve. Então, o que acontece? Aquela cena geral para ele, ela é tão indistinta quanto pouco importante. O que interessa para ele é aquela pequena
coisinha do dia a dia ou do detalhe da história que permite que aquela cena grande seja vista ou revista. Por exemplo, a história do São João Batista, que a gente conhece. Vai lá, o São João Batista é chamado naquele momento de crise entre tribos judaicas, né, enfim. E aí tem a tal tem aquele rei, aquela pessoa, aquele rei que casou com uma ex-cunhada, né, que é a Herodíade, que tem uma filha chamada Salomé. Essa filha, essa Salomé, essa ninfeta, digamos assim. E aí o Flaubert começa a reler essa história. Então, a Salomé é quem pede a cabeça do São João Batista por um interesse político da mãe, porque parece que o padrasto era meio inábil, politicamente tinha um problema ali. O Flaubert relê essa história e ele começa a escrever para os amigos. Ele usa palavras absolutamente impossíveis de reproduzir, porque ele é super grosseiro na correspondência, enfim. E ele fala... Tem um babado, ali tem um bafão super interessante, porque no fundo parece que tem uma promessa de incesto entre este e aquele. Então, ele se interessa por uma coisinha muito pequena daquela história. Não pelo quadro geral. O interesse dele não é o que aquilo representa para a religião católica. Não está nem aí para isso. Ele está interessado no bafão. Naquele detalhezinho. Então, essa é a lógica do que está em jogo aqui, né? E é um pouco a partir dessa coisa muito intrincada, do pequeno trabalho, que o Barthes organiza esses 3 textos, apoiado fundamentalmente naquilo que ele lê, como texto publicado, e na correspondência do Flaubert, que é publicada muito rapidamente depois da morte, porque a sobrinha que está precisando de dinheiro publica tudo o que ela encontra em casa. Né? Então, o Machado de Assis já leu a correspondência do Flaubert, logo depois que ele morreu, porque o Garnier mandava para ele direto. Então, o Barthes vai pensar em que trabalhinho é esse, de formiga que ele faz pequenininho, e que não está preocupado em ensinar para o público o aspecto geral do problema, que é o que faz o Victor Hugo, é o que faz o Balzac. Por exemplo, Victor Hugo está lá escrevendo, como é que chama? Os Miseráveis. Aí, aquela história do Jean Valjean, que vai se vingar, então ele está na pobreza, ele foi preso porque ele roubou pão, né? Foi preso, ficou anos preso, depois ele vai voltar, vai se vingar, nananã. Bom, o momento em que o Jean Valjean entra na cidade de Paris de novo, ele vê um mendigo ali, contra uma parede de uma igreja. E ele solta uma moeda. Essa moeda cai ali no pé do mendigo. A narrativa inteira para. Ela para por aproximadamente 100, 120 páginas. O Victor Hugo para tudo, toda a cena, para explicar para a gente como se cunhavam as moedas naquele momento na França. Para tudo. Fala, bom, então, essa moeda é uma moeda específica que é cunhada assim, assado. Tradicionalmente a gente faz assim, porque a máquina é assim, assim, assado. O que sai, assim. Quando termina essa descrição, a gente nem sabe mais com quem que a gente estava conversando. Aí ele mesmo, ciente do problema, fala, lembra do Jean Valjean? Ele tinha acabado de chegar, retoma, soltou a moeda, nananã, e vai. Então, tudo é muito informativo. Lemos, por exemplo, as 30 primeiras páginas das Ilusões Perdidas do Balzac. O que tem lá? Como é que funciona, as diferenças de funcionamento da prensa, da máquina de imprimir, da prensa de mármore e da prensa de madeira. Como que chamava a profissão, como esses caras eram analfabetos, quem controlava que tudo tivesse de acordo. Páginas. E ele tinha falado, olha, tem esse fulano, ele é filho de um cara que tinha uma imprensa. Para tudo. Imprensa, nananá. Isso nunca acontece no Flaubert. Jamais. Então, não tem esse lugar da descrição que a gente eventualmente pularia. Né? O Barthes também, quando ele lê o Balzac, ele fala, por que eu não tenho o direito de pular a descrição do Balzac? Ele pensa um pouco sobre isso. No Flaubert, não. Então, ele vai começar a pensar numa questão de artesanato.
Ele vai pensar na pequena atividade do dia a dia, na pequena coisa que ele quer alçar a algo grande. Porque o Flaubert percebe que há um problema com a descrição do século XIX. Porque ela está muito ligada a uma função informativa. E ele quer desvincular isso de alguma forma. E ele consegue, mas, bom, o Barthes vai analisar um pouco isso. Então, no Flaubert, ele descobre que a frase é a unidade mínima no Flaubert. Ele vai fazer uma espécie de arte poética da frase, a partir do Flaubert. O efeito que essa frase produz, que esse ínfimo nessa frase produz, e o que está em jogo no artesanato do estilo, porque a frase vira sinônimo de estilo. Tudo em torno da frase. E não é por nada, ou seja, a partir do momento em que ele começa a se interessar pela frase, o Barthes, toda a crítica dele muda. Ele começa a escrever mesmo. É aí que ele começa essa escrita em segundo grau. Que ele começa a se dedicar a algo mais estilístico na própria obra. E a frase, para ele, vai ser um operador de escrita a vida inteira. Ele vai escrever muitas vezes sobre muitas frases em muitos lugares diferentes. Tá? E ele persegue uma frase, ele mesmo. Né? Ele vai até ter, assim, no momento em que o Barthes morre, ele estava preparando, era um seminário que chamava Preparação do Romance. E dizia ele que era para preparar um romance. Tem um monte de críticos que falam que ele nunca ia escrever esse romance. Na verdade, ele está falando de outra coisa. Mas, enfim, a questão girava ainda em torno disso. Ele fala, agora que eu entendi que a frase que me guia, eu estou pronto para escrever um romance. Aí ele fala, eu quero escrever um romance como Chateaubriand, como Proust, como Michelet. E aí ele começa... Então, o lance dele do romance não é o Flaubert, mas é a frase. O Flaubert é um cara, digamos, para ele é um cara da operação da escrita. Né? Tem dois textos que eu esqueci de mencionar para vocês, mas que eu acho que são fundamentais e que também participam muito desse debate. São dois textos do Borges. Quando o Jorge Luiz Borges publica aquele volumezinho chamado Ficções, tem dois textos lá sobre o Flaubert. Ele fala Vindicação de Bouvard-Pécuchet, então a vingança de Bouvard-Pécuchet, e como é que chama o outro? E o outro... Kafka e seus precursores, qual ele vai falar que, graças ao Kafka, a gente consegue reler o Flaubert. Né? Vindicação de Bouvard-Pécuchet. Os dois estão, vocês encontram os dois lá no Ficções. O Borges, é um sujeito que encontra ali também no Flaubert uma forma híbrida, estranha, na qual determinadas coisas podem começar a ser operadas. E no Borges é evidente que a gente também tem essa ideia do detalhe. O detalhe que muda a perspectiva na relação com a realidade. Frase típica do Borges. Você está vendo aqui esse país, Argentina, né? Então, aqui tudo gira em torno do futebol, num determinado momento, né? Aí ele fala, só que você já pensou que, na verdade, todos os jogos de futebol que a gente transmite são o mesmo? Não tem jogo novo acontecendo. A gente acha que tem, porque eles transmitem o jogo, mas é sempre o mesmo jogo. E aí eles começam a dar nomes diferentes para as coisas. Então é tudo uma realidade paralela, que é a realidade do Borges, é a coisa do homem que se sonha sonhando um sonho de outro homem, bom, enfim. Então essa é a lógica do Borges. Então, ele tenta deslocar um pouquinho o olhar para esse pequeno detalhe que muda a nossa relação com a realidade, que é a recepção também do Cortázar, que também é um leitor do Flaubert, que tem aquele texto, conto absolutamente incrível, que chama Axolotl, que é como se fosse uma... Ele é um vermezinho, pequenininho. Ele vê esse verme no Jardim das Plantas, em Paris, num aquário. Então, o narrador olha e fala, e se eu me transformasse em Axolotl e ele virasse Júlio Cortázar? Ninguém perceberia a diferença.
E aí ele começa a imaginar essa mudança de ponto de vista, digamos assim, que é o que está em jogo no Flaubert, que a gente nunca sabe quem é que está olhando para quem. A gente entra nos livros e não sabe se é a cadeira que está olhando para a personagem, se a personagem está olhando para o leitor, se o leitor está olhando para alguém e se sequer tem um narrador. Esse é todo o problema no Flaubert. No processo do Madame Bovary, o procurador do Império, com muita razão, porque acho que é o melhor leitor que o Flaubert teve na sua época, foi o seu acusador, ele realmente leu com cuidado, ele pergunta claramente, vocês têm o processo, acho que quase todas as edições, ele fala, quem está falando? Por que ninguém toma responsabilidade pelo que essa mulher faz? Porque o problema todo é esse. Então, o problema desse deslocamento ali, dessa sensação de que tudo tem o mesmo valor, é que ninguém se responsabiliza pelo que é dito. Né? Se as coisas têm o mesmo peso das pessoas, se os fatos grandes têm o mesmo peso do fato que acontece entre quatro paredes, o que é importante? Né? Aí a atividade do leitor é muito mais intensa, porque ele tem que começar a escolher, ele tem que começar a julgar. Então, quem se responsabiliza é o leitor. Então, quando o Flaubert solta a famosa frase lá do Madame Bovary, não, Madame Bovary c'est moi, é uma forma de dizer tanto faz. Eu não estou em nenhum lugar e eu estou em todos os lugares do texto. Quando ele publica esse livro, e que depois do processo, que todo mundo fica sabendo, vem o Sindicato de Farmacêuticos da Alta Normandia, que era onde ele morava, bater a porta dele e falar, olha, a gente não é estúpido como esse sujeito. Ele fala, eu sei, eu sou Madame Bovary. Né? Aí esse é o contexto no qual ele responde, ele fala, eu sei. Então, a coisa toda é essa. O que é importante? Isso tanto do ponto de vista temático, como do ponto de vista estrutural. Porque a gente tem, e é o que o Barthes tenta mostrar nas 7 frases de Bovary-Pécuchet, que todos os elementos da frase têm a mesma importância. Por isso que o Flaubert foge da subordinação, por exemplo. Então, sempre que ele tem, suponhamos, uma frase, um período, né? Então, 2 frases. Então, aconteceu tal coisa. Consequentemente, lá no manuscrito dele, ele faz assim, e ele põe e em cima. Ora, consequentemente é uma história, e é outra. Então, sempre que ele tem algo explicativo, consequente, etc., ele corta e ele põe e. Quando a gente põe e, a gente articula 2 coisas iguais. As coisas têm o mesmo peso. Então, o que acontece é que ele acaba inflacionando os acontecimentos dentro do livro. Então, em vez da gente identificar aquele acontecimento principal, os derivados, as causas, as consequências, tudo tem o mesmo valor. Então, aí a gente está com uma cena super inflacionada, ela está cheia de coisas, e a gente não sabe nem por onde começar a pegar. A gente não consegue escolher. Então, o problema todo é esse. É esse lugar que ele vai dar para o leitor entrar. Então, tudo se sobrepõe, está tudo junto ao mesmo tempo. E essa é uma imagem que ele mesmo cria para si. Ele falou, meu sonho, o que eu gostaria de poder fazer, é ler tudo que eu já escrevi de uma só vez. E aí que ele usa a imagem, como as 1000 peças de um fogo de artifício. Então, explode, ele cria uma imagem e vai embora. Então, nada pode se fixar. Ele não quer essa fixidez. O que é fundamental para o Barthes, porque o Barthes foge da fixação sistematicamente. Ele vai pensar em... Então, quando as pessoas falam, por que a escritura no Barthes, esse lugar não existe. Então, a gente tem que falar, a escritura é nesse texto, naquele texto ela é outra coisa, naquele ali o neutro é assim, o neutro é assado. Sempre muda em todos os textos, porque ele não fixa esses conceitos. Ele trabalha com noções, e essas noções vão mudando. Né? Então, é por isso que o Flaubert ele se constitui ali como digamos, um escritor central, tanto em função do que ele representa do ponto de vista do trabalho da literatura, como em função daquilo que ele problematiza na literatura e daquilo que ele propõe como alternativas para essa problematização. Né? Ou seja, não dá mais para representar do jeito que a gente representava, porque
eu não sou um sujeito confiável. Se eu não vivo com as pessoas, como é que vocês podem me outorgar o direito de análise das pessoas, né? Tem um problema central ali, né? Que era o que o Sartre reivindicava no primeiro momento. Se eu estou com as pessoas, se eu conheço, né? Eu tenho essa legitimidade, né? Mas aí eles veem que tem um problema aí. Né? Bom, isso, digamos, um caráter totalmente introdutório. Para começar, eu trouxe para vocês, qual que eu queria ver primeiro, eu preciso lembrar. Vou mostrar para vocês um trechinho do Artesanato do Estilo, só para vocês verem um pouco digamos, essa pegada do Sartre. Dá para ler? Daí? Então ele fala: Flaubert, com o máximo de ordem, fundou essa escrita artesanal, que é o que ele está tentando identificar desde o começo. Antes dele, o fato burguês era da ordem do pitoresco ou do exótico. A ideologia burguesa dava a medida do universal e, pretendendo ter atingido a existência de um homem puro, podia considerar com euforia a burguesia como um espetáculo incomensurável a si mesma. Para Flaubert, o Estado burguês é um mal incurável que adere pegajoso ao escritor e que ele só pode tratar assumindo-o na lucidez, o que é próprio de um sentimento trágico, porque ele defende que a literatura do Flaubert é uma tragédia da burguesia. Essa necessidade burguesa, que pertence a Frédéric Moreau, que é o protagonista da educação sentimental, a Emma Bovary, a Bouvard-Pécuchet, exige, a partir do momento em que é assumida de frente, uma arte igualmente portadora de uma necessidade, armada com uma lei. Aí ele vai explicar um pouco essa lei. Flaubert fundou uma escrita normativa que contém, paradoxo, as regras técnicas de um pathos. Por um lado, constrói a sua narrativa por sucessões de essências, não segundo uma ordem fenomenológica, como fará Proust, fixa os tempos verbais num uso convencional, de modo que eles hajam como signos da literatura, a exemplo de uma arte que avisasse de sua artificialidade. Elabora um ritmo escrito, criador de uma espécie de encantação que, longe das normas da eloquência falada, toca um sexto sentido, puramente literário, interior aos produtores e aos consumidores da literatura. Então, aqui a gente precisa explicar um pouco. Então, ele diz, o Barthes, no Artesanato do Estilo, que a gente sai do Flaubert, a gente sai de uma lógica de genialidade, que era o que se propagandeava a partir da primeira geração romântica. Então, esse escritor genial, então o gênio, né, que vem com Chateaubriand na França, que é o gênio do cristianismo, não o gênio da genialidade, mas é o espírito, digamos, é esse zeitgeist ali do cristianismo como o operador, digamos, dessa diferença entre o escritor e os demais mortais. Então, o que é esse gênio do cristianismo? É o sujeito que é capaz de mediar uma voz de sabedoria, né? Então, essa musa que vem aqui suspirar ali no ouvido do escritor, e ele é um mediador, um tradutor para aquela sociedade, para aquele âmbito, enfim. Então, ele é um mediador. Eu sempre conto essa anedota porque eu acho ela incrível, ela é muito significativa também da nossa defasagem, digamos assim, na cultura lusófona. O Fernando Pessoa, por exemplo, quando questionado, já mais velho, quando questionado sobre como ele tinha chegado nos poemas do Guardador de Rebanhos, ele responde muito claramente o seguinte: fiz como todos os anteriores, ou seja, fui lá na venda de baixo, comprei 1 quilo de queijo curado, 1 litro de grapa, subi
e de pé, do lado dessa cômoda que eu tenho no meu quarto, bebi o litro de grapa, comi o quilo de queijo curado e escrevi o guardador de rebanhos, de um gole só. Quando ele morre, a gente descobre que era mentira. Tem hoje em Portugal uma equipe enorme, chama Equipa Pessoa, né, que cuida dos manuscritos do Fernando Pessoa. Ele deve ter passado pelo menos 5 anos escrevendo o guardador de rebanhos. Agora, a questão é, por que continuar alardeando esse jeito de lidar com a coisa? Então, essa coisa meio fora de série. Porque já não bastava ele ter heterônimos, ele ainda por cima quer ser aquele cara que bebe e pá, escreve, né? Ou seja, porque não deixa de ser genial, né? Porque eu bebo e caio dura na minha cama, não escrevo coisa nenhuma, né? Mas por que querer ficar nesse lugar de genialidade? O Flaubert é o contrário. Por isso que o Barthes vai falar em tragédia. O Flaubert, ele só choraminga. Ele choraminga da hora que ele acorda, da hora que ele vai dormir. Então, ele escreve 12 a 16 horas por dia. Então, tem até livro de bordo de navio que passava no Rio Sena, falando, neste lugar parece que tem um farol. E não era a vela dele, que ele escrevia de noite na beira do rio. Então, só que aí ele escreve e não contente com se autoflagelar com essa escrita, ele escreve para os amigos sobre o que está acontecendo com essa escrita. Então, ele fala, ai, como eu sofro, ai, porque já faz 2 semanas que eu não saio do mesmo parágrafo, ai, porque para mim é um sofrimento, um negócio que os amigos falavam, então, deixa para lá, né, porque, bom. E ele começa, de alguma forma, a transformar isso que é da ordem da tragédia, porque é da ordem só da encenação da cena e da linguagem, para algo operacional na escrita, que o Barthes vai identificar como o artesanato do estilo. Mostrar na escrita o quanto essa escrita dá trabalho. Como é que ele mostra isso? Então, aí, o Barthes não chega exatamente nessa conclusão, mas eu acho que ele, lendo a frase, ele percebe algo dessa natureza. Essa é uma conclusão minha. Mas o Flaubert, mesmo para um francófono, uma pessoa que só leu francês na vida, ele tem uma frase que não funciona. Então, a tal da frase do Flaubert que o Barthes identifica é uma frase que não anda. Quando a gente lê o Victor Hugo, então vamos supor que amanhã vocês vão lá, comprem aquela edição linda da Kozak. É linda. E a gente lê assim, para ler na praia, coisa mais linda que tem. Tchum, lê, tal, Notre-Dame de Paris, lá o Quasimodo, enfim. Maravilhoso, tchum, rapidinho. O Flaubert, gente, para passar das 100 primeiras páginas é um esforço, o negócio não anda. E aí a questão toda era entender por que não anda, né? E que é, por sinal, a mesma dificuldade que a gente tem com o Machado. Quando a gente quer ler o Machado, claro que hoje em dia nós não lemos o Machado pela primeira vez, a gente sempre leu já mediado, mas se vocês forem ler mesmo, vocês vão ver que é uma frase truncada. Quando a coisa começa a andar, ele para. Aí ele põe aqueles negócios todo dele. Ou senão ele começa a fazer coisas absurdas do ponto de vista da gramática do português. Como, por exemplo, frio como um diagnóstico. E aquela coisa que a gente ensina para os alunos. Não pode. Isso aqui não pode por e, ponto e vírgula, ou vírgula e. É um negócio que não funciona. No Machado pode. Machado faz. Mas é aquela coisa que não anda. O Flaubert é o mesmo problema. Por quê? Porque ele tem essa frase ternária. O que eu estou chamando de frase ternária? Ele tem uma frase, uma unidade mínima, sujeito, verbo, predicado, e esse predicado ele repete 3 vezes. Ou ele começa, que é típico dele, adoro. Ele repete assim a imagem. Então, por exemplo, vamos supor, o frio como um diagnóstico, que é praticamente uma cópia de uma frase do Madame Bovary, lá do Monsieur Homais. Como um diagnóstico, como um papel de seda branco, como aquele... Ele, 3 vezes a mesma coisa. Fala, tá, você já falou, né? A gente já entendeu. Ele faz 3 vezes. Então, a gente fica parado no mesmo lugar. Sempre explico para os alunos que o ternário é o tempo da valsa. Para quem já dançou valsa, sabe que, como é que a gente faz com valsa. Primeiro, valsa a gente roda, né? A gente roda no mesmo lugar e aí a gente finge que a gente anda rodando no salão. Mas, no fundo, a gente anda 1 e para 2. Essa é a lógica da valsa, né?
anda um e para dois. Mesmo quando a gente rege, a gente anda um. Os dois a gente para, é só pontuação. É 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E é assim a frase do Flaubert. Ele anda um pouquinho. Então, é uma frase muito empacada. Para quem lê francês, é assim também. E a mesma sensação do Machado. Se eu dou Machado para criança de 12, 13 anos, no 6º, no 7º ano, eles querem morrer e me matar. Na França, a mesma coisa. Se eu dou para a molecada assim, eles querem se suicidar na hora. Não funciona. Então, o que funciona? O que ele está querendo dizer com isso? Ele está encenando um trabalho. Ele não está encenando uma personagem, ele não está encenando uma sociedade, ele está encenando um drama, que é o drama de escrever. É o como dar conta de dizer o que essa mulher sente. Como dar conta de dizer a incapacidade que o Frédéric Moreau tem diante da vida. Como dar conta de dizer o que fizeram com São João Batista, tudo por causa de uma história de sexo. Esse que é o problema dele, é o como dizer. E ao fazer isso, o Barthes chega à conclusão de que ele cria um sistema, ele dá essas leis, porque a repetição da frase dele é tão evidente e tão contundente que todo mundo entende como ela funciona. Depois do 2º livro, a gente já identificou o que está acontecendo. Então, a lei está posta. Então, é como se aquele que escreve tivesse que se submeter a uma lei, digamos assim, literária, da qual ele não pode escapar. Porque se ele chega na metáfora boa, na metáfora perfeita, ele cai no ridículo. É a mesma lógica do Baudelaire. O Baudelaire fala, quando é que o Baudelaire funciona? Então, quais são os poemas em prosa do Baudelaire que funcionam? Aqueles que não dão certo. Todas as vezes que eles dão certo, eles viram musiquinha de bar. Então, aí não deu certo. É o homem célebre do Machado. Eu quero lá fazer sinfonia, mas só sai polca. E quando eu vejo que o habitante do Rio de Janeiro sabe assobiar a minha música, é porque ela deu errado. Na cabeça dele deu errado. Ou seja, se a pessoa entende, é porque está errado. A literatura, para o Flaubert, não é algo feito para a gente entender. É algo feito para tirar a gente do lugar. É algo feito para a gente olhar e falar, ixi, o que está acontecendo aqui? E é isso que o Barthes percebe ali no Flaubert. É isso que o Sartre percebe a partir de um momento que não acontece no Flaubert. Esse é o grande erro interpretativo de um grande crítico chamado Lukács, e que sempre é colocado ali no cerne dos problemas do Flaubert. O Lukács fala assim, o Flaubert é um inútil, ele fez um romance tudo que não presta porque o Frédéric Moreau não aprende. Justo? É uma tragédia. Ele não aprende. O sujeito está lá, a gente acompanha a vida dele dos 18 aos 30 anos, para ele chegar com 30 anos e falar, quando eu tinha 14, foi o que eu vivi de melhor. Eu falei, que infeliz. Que infeliz. Nada dele deu certo. Ele olha para tudo... Tudo na França acontece durante esses 12 anos da vida do Frédéric Moreau e ele não aprende nada. É que nem a Justine do Sade. Vive, rola, vai, não aprende nada. Passa ao largo da Revolução. Nem sabe o que está acontecendo. Ele só está pensando na mulher dele lá. Então, ou seja, isso é uma tragédia. Como é que a linguagem vai dar conta desse problema? Esse é o grande drama do Flaubert. E o Barthes percebe, ele fala, o Flaubert, ao encenar essa tragédia da linguagem, ele acaba mostrando para o leitor do que aquilo é feito. Então, aí ele vai chegar numa grande fórmula, que virou uma fórmula mítica na crítica, que é o Flaubert constrói uma escrita que aponta o dedo para a própria máscara. Então, é um momento em que o fazer literário se torna mais importante do que o que está tematicamente posto ali. E o Flaubert vai dizer isso, eu posso fazer a mesma coisa com qualquer tema. Tema não é o problema. Tema não é a questão. Todo tema é tema.
O problema é o como. E quando esse como passa a ser mais importante, isso daí gerou também muito problema do ponto de vista crítico. Tem gente que vai falar de metaliteratura, meta-coisa. Eu sou super contrária a essa história de meta, enfim, porque a gente passa ao largo do problema formal propriamente, do meu ponto de vista. Mas o Barthes, ele tem essa sacada. Ele fala, ele está pondo aqui o que está sendo encenado, é o como escrever. E que vocês veem, no fundo, não é muito diferente do que ele falou do Racine. Quando ele fala que a Fedra, que a Ifigênia, enfim, são tragédias da linguagem, ele, no fundo, está falando mais ou menos a mesma coisa do Barthes. E aí que a gente entra no cerne das questões do Barthes. O Barthes, ao longo dos anos, está falando sempre da mesma coisa, que é uma relação que ele tem com a linguagem. Né? E ele fala, num determinado momento, tem uma frase linda dele, ele fala, eu tenho uma doença, eu vejo a linguagem. Esse é o drama do Barthes. Por isso que, de alguma forma, ele vai fazendo com que todas as leituras dele converjam para esse mesmo lugar, que é esse drama. Que drama é esse? Que relação é essa que a gente tem com a linguagem? Então, esse é o verdadeiro drama do Barthes. Então, por que a gente se responsabiliza tanto por aquilo que a gente diz? Por que a gente vive? Por que a língua é tão fascista e ela me obriga a dizer? Porque é tão fascista quanto me obrigar a calar. Me obrigar, é a fórmula do Beckett, né? Me obrigar a viver a liberdade é tão fascista quanto me tirar a liberdade. Né? Então, a questão toda está aí, nessa relação absolutamente ambígua. E é muito interessante porque o Barthes, quando jovem, ele lê grego, lê latim, ele vai fazer uma tese de doutorado em grego com um especialista em grego, que é quem publicou a correspondência do Flaubert. Vocês veem que nada é muito casual, que é o Charles Bruno. E ele começa a ler escritores estrangeiros, acho que na segunda ou na terceira tradução ele para, ele nunca mais lê tradução. Ele só lê textos franceses, escritos em francês. Ele decreta uma incapacidade ali, porque é mais um sistema ao qual ele tem que se submeter. Isso para ele é muito doloroso. Né? Mesma coisa ele faz com o teatro. Ele vai ao teatro, eu falei para vocês, assiste o Brecht uma vez e nunca mais pisa num teatro. Terminou o assunto dele ali. Então, tudo para ele é um grande palco onde o signo vai desfilando e ele está ali perdido com um monte de signos que desfilam. Então, para ele tudo é signo. E aí ele tenta apreender aquilo que, de alguma forma, remete à própria vida dele, enfim. Que é essa dificuldade do dizer, a dificuldade de relacionar o dizer com o corpo que vive. O Barthes é um sujeito muito complicado com o próprio corpo, enfim. Então, ele sempre vai ver as mesmas coisas. É mais ou menos a mesma coisa que ele vê no Sade. Ele fala, o problema no Sade não é o erotismo e não é a pornografia. A grande questão aqui é que ele inventa um discurso. Então, no fundo, é a mesma coisa, que a tragédia da linguagem, que esta tragédia aqui da escrita, do Flaubert. O que está em jogo é sempre pegar autores que, de alguma forma, transformam a operação literária, ou o fazer na escrita, na fala, no discurso, como elemento mais importante do que o tema, né? Como elemento central. E outra coisa vocês devem, não sei se vocês sabem, o Flaubert é o inventor da fórmula. Isso aqui é 90% transpiração, 10% inspiração. Essa fórmula é do Flaubert. Então, o que ele faz? Ele propagandeia para todo mundo, então isso faz parte do ethos dele, né? É ali que ele, apesar de se ver como um escritor romântico, se distancia dos românticos. Ele fala, não, isso aqui é tudo trabalho, isso aqui me dá muito trabalho, isso aqui é só trabalho. Até a hora que ele chega na frase dele, para os amigos, para a amante, para todo mundo, ele repete a mesma coisa em todas as cartas que ele escreve. Né? Ele testa. Se pega, ele repete. Né? Ele fala, um dia eu vou mostrar para você os meus manuscritos e você vai ver por meio de qual estranha mecânica eu chego numa frase.
Então, ele pensa no fazer como uma mecânica, como uma máquina. É uma máquina de produzir coisas. Então, tem engrenagens que ele precisa azeitar, tem engrenagens que ele precisa refazer, que ele precisa... Então, ele vê isso de uma maneira muito particular. E ao, digamos, propagandear e reivindicar para a literatura essa carga de trabalho, como bom burguês que ele não vai fingir que não deu trabalho. Porque toda a ética burguesa daquele momento, ela já é a mesma ética que a gente tem hoje. Se eu chego hoje para vocês e falo, gente, o meu trabalho é o melhor do mundo, porque, na verdade, eu trabalho assim, 6, 7 horas por semana e recebo por 40. Vocês vão falar assim, vagabunda, né? Não faz coisa nem como assim. Então, a coisa é, eu trabalho... Então, a justificativa é, nossa, ele ganha muito. Nossa, mas ele trabalha tanto. Como se eu não trabalhasse. Então, a coisa é toda... O nosso problema é ali. Todos os manifestos daqueles grupos alemães, enfim. A questão é, o problema da mais-valia, ele está ali. É tirar ao máximo, né? Tirar o máximo de proveito do trabalho de um sujeito pelo mínimo de grana. Só que o problema do trabalho, da quantidade de trabalho, é o grande legado burguês. Porque o burguês não tem título de nobreza, e ele não vai ter posses, então ele se afirma pelo trabalho. É ali que a coisa acontece. O Flaubert saca. E essa é a grande crítica que fazem para ele. Mas você é um filhinho de papai, porque você não precisa trabalhar. Então, você escreve porque você não precisa trabalhar. E aí o que ele quer deslocar é justamente isso. Escrever é o meu trabalho. É só o meu trabalho. Né? Então, a questão dele é, então, mostrar como isso dá trabalho. É isso que ele identifica. Então, o Barthes fala, o Flaubert é o primeiro escritor a conferir à literatura um valor trabalho. Até o Flaubert, a literatura é uma prática diletante, é uma coisa de salão, é uma coisa de aristocracia, é algo que a gente faz no tempo livre. O próprio Balzac fala para a irmã, quando ele vai morar em Paris, eu que queria ser poeta, estou vivendo a golpe de romance. Que queda! Essa é a grande frase dele. Ou seja, eu que queria ser poeta, agora sou obrigado a trabalhar escrevendo romance para gabinete de leitura, que é romance para menina. Né? Ou seja, o escrever romance é uma atividade menor. É algo que a gente faz para ganhar uma graninha, mas que não representa nada do ponto de vista literário. E é isso que o Flaubert muda. Quando eu falei para vocês dos Miseráveis, essas 100 e poucas páginas de como se cunha uma moeda, é porque o Victor Hugo já estava num lugar da carreira em que ele recebia por palavra escrita, não era nem por linha. Então, a gente entende um pouco melhor determinadas digressões do Victor Hugo. Então, a coisa é essa. O Barthes identifica, ele traz um valor trabalho. Só que como é que ele vai trazer o valor trabalho sem precisar ficar escrevendo manifestos paralelamente? Gente, presta atenção no meu livro, porque olha o trabalho que deu. Não quer dizer nada. Né? Então, ele consegue, é isso que o Barthes identifica, ele consegue trazer essa noção de trabalho para dentro da frase. É uma frase que dá trabalho. Só que não basta que ela dê trabalho para quem escreve. Ela também tem que dar trabalho para quem lê. Essa que é a virada dele. E ela dá trabalho. Então, se a gente quer ler o Flaubert, a gente vai ter trabalho. E não achem que é só porque vocês não são franceses. Para os franceses, ela dá trabalho também. A maioria dos franceses médios tem muita dificuldade em entender a ironia lá dentro. Em entender o porquê de determinadas situações. E é isso que o Barthes recupera. Ele se sente incomodado pela inflação de detalhes. Ele fala, o que essa inflação de detalhes quer dizer? Né? Então, ele entra no Flaubert, ele vê que ele entra no Flaubert pelo detalhe. O Vargas Llosa, que é aquele escritor peruano, prêmio Nobel, que vocês devem conhecer, tem um livro que eu acho... Bom, eu tenho 2 preferências de grandes leituras do Flaubert na minha vida, que são 2 livros que me tetanizaram, que eu não podia nem escrever, depois eu achei que eu fosse abandonar a tese 2 vezes.
Um deles é a Orgia Perpétua, do Vargas Llosa. E outro chama A Biblioteca Fantástica, do Foucault. A Biblioteca Fantástica tem algumas páginas. É um prefácio à Tentação de Santo Antão, deve ter 20 páginas no máximo. A Orgia Perpétua é, digamos, a tese que o Vargas Llosa deveria ter escrito quando ele vai embora do Peru. Quando ele vai embora do Peru, ele recebe uma bolsa para estudar Flaubert na França. Depois ele acaba fazendo outra coisa. E o que ele deveria ter escrito é a Orgia Perpétua. Para o Vargas Llosa, o escrever é uma orgia para o Flaubert. E é isso que ele vai mostrar. É a orgia da palavra. E é uma orgia que se retroalimenta. Então, ela é totalmente perpétua. É a imagem que a maioria dos românticos vai chamar de espiralar. É um espiral. Sempre que ela está voltando para o mesmo lugar, ela dá um revirão e ela se auto-impulsiona para outro lugar. Então, é um movimento perpétuo e de orgia total. E é incrível o livro. São 3 leituras que ele faz. É um livro curtinho, escrito da melhor maneira possível, na qual ele imagina ser um crítico estruturalista como Barthes, ele imagina ser um crítico como Sartre, ele imagina as grandes correntes críticas daquele momento, e uma é ele. E realmente vale muito a pena, porque ele também vai pegar o mesmo problema. Então, de alguma forma, esses outros escritores que vêm depois do Flaubert se identificam demais com a mesma coisa com a qual o Barthes se identifica, que é essa encenação da própria literatura lá dentro, né? Então, a gente vai ver como que a gente vê isso. A frase é uma das possibilidades, o uso absolutamente indiscriminado do clichê é outra. É um sujeito que tem uma quantidade absurda de clichês, um pouco que nem o Machado. Sempre que ele vai... Vejam toda vez que o Machado descreve uma mulher bonita. Quando ele descreve uma mulher feia, é que nem o Sade, ele vai embora. Para descrever uma mulher bonita, aí ele fala, ai, linda como plum, aí vem um espelho, ninini. Você fala, mas ele podia ter achado uma frase melhor. É um clichê, sistematicamente, mas tem uma função, né? Que ele mexe com o repertório de leitor, enfim. O Flaubert, mesma coisa. Clichê, além, é claro, da quantidade infernal de cópia que ele faz. Ele copia mesmo. No Madame Bovary, a cena mais trágica do livro, que é a cena na qual ela alucina loucamente, então ela sai, o amante recusou, então recusou emprestar dinheiro e a recusou como amante, ela sai louca ali na neve, então ela alucina, então uma cena na qual ela vê grandes discos negros com a cara do amante que vem se derreter na neve, então uma cena assim, vai lá e publica. Mês depois, o Gautier, que é um grande escritor da época, mais velho que o Flaubert, fala, amei que você pegou a minha cena dos discos negros. Ele fala, ai, que bom que você achou a cena, eu queria tanto homenagear você. Sem problema nenhum. O que hoje teria dado um processo horroroso de plágio. Mas copia mesmo. No Bovary-Pécuchet, por exemplo, a cópia é dita. Então, agora a gente vai ler os livros assim, assado. Ele copia todos os livros e a gente lê junto com ele. A gente fala, mas como assim? Copia. Com certeza. Eu acho. Ali tem alguma coisa de... ele mesmo, ou seja, pelo menos, eu acho que mais do que a morte do autor, aquela função autor do Foucault é muito baseada ali no Flaubert. O que está em jogo no Flaubert? Para o Flaubert, a literatura é, antes de qualquer coisa, ler. O escrever está num segundo plano. O escrever é uma tragédia de quem lê. Quem realmente é um leitor apaixonado, que não consegue viver sem ler, ele tem essa pulsão da escrita. No caso dele, ela se manifesta dessa maneira. Mas o Foucault fala, Flaubert é o primeiro que entende que o lugar do sonho no século XIX se situa entre o livro e a lâmpada. Ele não está em outro lugar, né? É super bonita assim a imagem que ele cria. E o Flaubert entende isso com muita clareza. E ele, depois ele faz aquele dicionário absolutamente louco das ideias feitas, que é uma alucinação completa. Mas a coisa toda é essa, é o código do trabalho literário. Ele vai falar soma de exercícios. Então, todo esse pequeno trabalho do dia a dia, do como se faz, ele está lá. E cada vez que ele fala como se faz,
E aí que vem o grande problema de interpretação do advogado contra ele, é ali que ele está. Ele não precisa estar no ponto de vista do narrador. Ele está onde a frase não funciona. Ele está na cópia, ele está no itálico, ele está naquela pausa, ele está na assonância. É ali que quem escreve está. Porque até então, na literatura romântica francesa sobretudo, o narrador era um alter ego. E é por isso que a gente até hoje consegue dizer coisas do tipo: o Balzac diz, nesse livro, o Balzac acha, não acha nada, não diz coisa nenhuma. O Barthes vai falar centenas de vezes: não, gente, isso aqui é personagem de papel, viu? Não existe. Ele não diz nada. Porque a gente não pode nem pôr para dizer. Né? A gente não pode nem entrevistar mais o Balzac, não tem jeito. Né? O Sartre também pega isso como problemático. Ele fala: por isso que a gente se interessa por literatura de gente morta. Os críticos literários são um bando de guardiões, de coveiros, ele fala. Guardião de cemitério, coveiro. Está todo mundo morto, graças a Deus, e a gente fala o que a gente quiser. Dificuldade de trabalhar com literatura contemporânea. Aí vem aquela coisa chata da literatura contemporânea, que a gente pergunta o tempo todo: como é que é seu processo de criação? Como é que você chegou nessa ideia? E nem ele sabe. Nem ele propriamente. Se ele realmente está numa literatura interessante, a condição básica para ele entrar na atividade de escrita é ele se esquecer um pouco. Isso faz parte. Né? É deixar outra coisa entrar ali como questão. E isso é algo que o Barthes identifica muito rapidamente no Flaubert. Ele fala da frase do Flaubert como quem tivesse lido os manuscritos do Flaubert. E ele nunca leu, porque esses manuscritos caíram, digamos, na atividade crítica muitos anos depois. Né? Só no fim já, só no começo dos anos 70. Então, é muito interessante esse lugar. Então, ele vai pegar por aí, pelo artesanato, pela fábrica, la fabrique, ele fala. Né? Então, essa fabricação que se dá a ver. Então, o que passa a ser pauta de discussão aqui é o como. Não é mais o que está sendo dito. Né? É o como se diz. Deixa eu ver se eu tenho mais... Então, aqui ele fala, né? Esses exercícios relativos ao lavor da escrita sustentam uma sabedoria, se assim se quiser, e também uma tristeza, uma franqueza, pois que a arte flaubertiana avança apontando a sua máscara com o dedo. Aí ele vai falar de codificação gregoriana, enfim, ele tem uma série de outras questões. Mas a questão quando ele volta para o artesanato, ele volta para algo que já existiu na literatura antiga, que é a questão da poiesis, da fábrica, do artesanato mesmo, é o fabricar da palavra. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, tem um tratado, eu estou pensando agora porque eu dei ontem, então desse escritor francês contemporâneo que eu estudo, que é o Pascal Quignard. Tem um tratado chamado Frontão, que é o antifilósofo mestre do Marco Aurélio. Né? O Frontão. Isso aqui é um tratado escrito pelo Pascal Quignard. Ele está traduzido para o português. Chama Marco Aurélio Frontão, o tratado. O Pascal Quignard retoma justamente essa questão no Frontão. O Frontão fala que a retórica especulativa, como tradição antifilosófica, ela diz: não, quem realmente ama a letra não pode se contentar com a letra. Quem ama a letra tem que sonhar com a letra, tem que bordar com a letra, tem que criar imagem. A filosofia não pode criar imagem. E aí que ele vai tentar, naquele momento em que a filosofia está se organizando discursivamente, ele se ampara numa outra tradição para tentar manter a relação com a imagem e a produção de imagens. Só que aí entra a questão de poieses, a questão de uma fábrica de imagens, da pequena fabricação. Ele fala, é um combate. Ele tem a mesma ideia. O Flaubert também briga com a frase. Ele não se contenta com as coisas, é uma briga. Tem toda uma tradição literária com isso. Tem um poeta francês chamado Francis Ponge. O Ponge,
que tem várias coisas traduzidas para o português. Tem a mesa, tem a fábrica do Prado, né? Le Pré, tem o Partido das Coisas, enfim, no qual ele fala que se escreve contra. Tem algo de um combate. Aquele que ama a letra é aquele para quem a letra não é indiferente. Ela não é instrumental, ela não serve para. Essa que é a grande diferença entre quem está no universo das letras e quem está em outros universos. E esse tratadozinho do Pascal Quignard foi traduzido para a penúltima Bienal. Acho que foi 2012 ou 2013? 12. Acho que 12. Ela foi aquela Bienal que teve lá os urubus. Vocês lembram lá no... Oi? A penúltima. Que foi curada pelo Oramas, que é o curador do MoMA. E o Oramas conhece a obra do Pascal Quignard, porque estudou na França, enfim, e chamou aquela Bienal de Emergências Poéticas. E aí ele propôs 3 pequenas publicações. Uma delas foi o Marco Aurélio Frontão, do Pascal Quignard, que está publicado, é um livrinho pequenininho publicado pela Edra. Aí vocês vão ver, é a mesma lógica. Então o Flaubert não está inventando a roda. Ele está recuperando determinada tradição. Porque a literatura funciona assim, ela funciona por uma rede etológica de influências, de convivências, como qualquer rede, né? Só que o que ele recupera é dessa ordem. Então, de fato, ele é um cara que lê muito os antigos, assim como ele lê muito o século de ouro espanhol, o barroco, que não tem mais tradicional para mostrar o trabalho do que barroco. Né? É a frase que gira em torno de si mesma. Essa é a arte do nosso barroco ibérico. Né? E ele se interessa demais. A frase paradigmática do Flaubert é o Cervantes. E que ainda por cima é uma frase da qual ele tem uma memória auditiva, porque ele começou a ler o Cervantes muito mais tarde, mas ele já sabia de cor quando ele era pequeno e analfabeto. Então tem algo ali do mostrar o como, porque no Cervantes é o tempo todo, é que nem o Diderot, por exemplo, que também é uma tradição para ele, é que nem o Sterne, né? Que vai dizer o tempo todo para o leitor, então, e agora, para onde vai o nosso personagem? Não interessa, o que interessa aqui é a gente escolher, se vai para cá ou se vai para lá, se vai fazer, se não vai fazer. Então, o que está em pauta aqui? É o trabalho de quem escreve, não é o personagem. Não está nem aí para o personagem, a gente nem sabe direito como ele chama. Então, a questão é toda essa, é mostrar a que veio aquele que escreve. Então, agora, vou criar para vocês uma imagem. Se ele fosse assim, o personagem, eu crio uma imagem. Mas ele não é. E se ele fosse assim, outro? Mas ele também não é. Então, mas o que a gente faz agora? Então, tudo fica dado para esse leitor, que é um pouco a brincadeira do Machado, né? E se eu tivesse sido deputado? Aí não põe nada. Então, a gente nunca vai saber. Então, a gente interpreta, ou ele teria sido uma bagunça de deputado, ou ele teria sido absolutamente genial, a gente não pode saber. Mas a questão, ela está aí. Como é que a gente vai achar que a vida do Brás Cubas possa ser importante? Se ele já morreu. Ele precisou morrer para poder contar. Então, o contar é o que está em pauta. É o contar para além do túmulo. Né? A gente tinha lá o Chateaubriand. O Chateaubriand já escreveu assim, né? Mémoire d'outre-tombe, memórias d'além-túmulo, né? Como assim memórias d'além-túmulo? É que essa é a imagem desse escritor. Ele morre, né? No Chateaubriand ele morre, ele vai com 2 velas, ele desce a cova, ele entra no próprio túmulo e aí ele nasce como escritor. Então, a pequena vida precisa estar completamente aniquilada para a literatura poder ganhar o palco. Né? Então, ali, porque essas 2 coisas não podem conviver. Né? Então, bom, esse é um dos textos, que é, qual que eu falei para... Esse é o artesanato do estilo. O artesanato do estilo, para vocês verem onde vocês encontram ele em português. Aqui é o efeito de real. O artesanato do estilo eu acho que está aqui também, no grau 0, porque aqui em português eles têm uma organização um pouco diferente do francês. O artesanato do estilo e o Flaubert e a frase estão no grau 0 da escrita. E
O último que eu vou ler está no Rumor da Língua, que é o efeito de real está no Rumor da Língua, que tem muitas coisas separadas. Aqui são os escritos do Barthes de 64 a 80, então isso aqui é um bom panorama, se vocês querem entender um pouco questões gerais dele. Então esse era no artesanato do estilo. Agora eu vou mostrar para vocês o Flaubert e a frase. Então ele vai falar, por exemplo, do problema de correção, as correções que o Flaubert faz. Então ele fala, pois trata-se mesmo de uma vertigem. A correção é infinita, não tem sanção segura. Então, a correção ela não tem um princípio prévio. Esse é o maior problema do Flaubert. Ele começa a escrever e o que hoje ele acha que está funcionando, amanhã ele acha uma porcaria, e vice-versa. Depois ele percebe que ele corrigiu um negócio que estava funcionando bem. Então, ele não tem a priori para essa correção. Os protocolos corretivos são perfeitamente sistemáticos e nisso poderiam ser tranquilizadores, mas, sendo sem termo os seus pontos de aplicação, nenhum apaziguamento é possível. Então, ele nunca está contente com a correção. Isso eu também falo muito quando eu introduzo as pessoas para essa literatura do Flaubert, que ele, na correspondência, fala assim, eu escrevo a minha frase. E ele fala, a minha frase. Então, ele fala, estou escrevendo a minha Bovary. A minha frase agora acho que está boa. Aí, como é que eu faço? Como se os amigos se interessassem muito pelo que ele faz. Aí ele começa a escrever. Agora, depois que eu escrevo a frase, aí eu vou lá no jardim e eu grito a minha frase. Então, em francês, ele inventou uma palavra que chama gueuloir, que vem da palavra gueule, que é gogó. É gogó mesmo, traduzido assim. Garganta. Eu grito a minha frase no jardim. Vocês imaginam a cena. Um homem de 1,80 m e poucos, na época ele era um gigante, né? Lá no jardim, com os papéis na mão, gritando a frase dele, né? Aí ele fala, se eu ouço e ela tá boa, ela fica. Se eu percebo que tem muita assonância, que tem muita repetição, aí eu volto e eu corrijo. O que eu falo para as pessoas é sempre a mesma coisa. Gente, o que tem de assonância na frase dele, o que tem de repetição, vocês imaginem antes da correção. É uma catástrofe, uma catástrofe. Quando ele escreve o Madame Bovary, ele escreve para um grande amigo com o qual ele viajou 2 vezes. Ele viaja pela Normandia e viaja para o Oriente, né? E esse amigo é o Maxime Ducamp, que é candidato a escritor, mas é jornalista, e ele mesmo fala, porém, jornalista, então já tem um problema o jornalismo naquele momento com isso. E ele que publica uma revista importantíssima na época e fala para o Flaubert, aproveita, eu te ponho lá na revista, a gente publica lá em fascículos. Ele fala, eu não vou me apressar, prefiro morrer feito um cão na rua, abandonado, do que apressar minha frase um pouquinho sequer. Tem uma questão com ritmo ali que ele precisa alcançar. E aí o Maxime Ducamp fala para ele, olha, quando ele entrega o primeiro borrão, né? Identifiquei 454 erros no seu texto, tá? Negócio assim, vai aí a lista. E ele se deu ao trabalho. Ele falou, então, nessa frase, em vez do pretérito imperfeito, o que é correto é você usar o pretérito perfeito. Nessa frase, a palavra mariage, casamento em francês, está escrita com 2 R's. Escreve com R só. Vai por aí, tem defeito de tudo quanto é tipo. Ele fala, mariage, eu até entendo, apesar de não concordar, porque se são 2 pessoas que casam, tinha que ter 2 R's. É a lógica dele. Ele faz um monte de erros de ortografia. Mas eu concordo, eu me submeto, né? Porque a ortografia a gente não discute. Ele fala, porém, todos os 450 outros erros, recuso. E que tinham a ver fundamentalmente com essa famosa partícula E, que vai render um artigo célebre do Proust em Contra Sainte-Beuve, que vocês encontram por aí, no qual ele fala assim, o cara descobriu a roda, ele usa E para tudo. E, além do E para tudo, ele usa o imperfeito. Então, se vocês forem ler o Madame Bovary, dela lá na Hora Crítica, vocês vão ver que Madame Bovary morria.
em francês. Ela não morre, ela morria. Então é que nem aquela cena da Elizabeth Taylor, quando ela é Cleópatra, que passava na sessão da tarde, quando eu era pequena, que vem o Marco Aurélio, né? Ela já decidiu que ela vai se matar, ela está com a cobra na mão, ele chega, só que a cobra já picou. E no filme, eu acho que ela fica morrendo meia hora, mais ou menos. Ela fala, porque agora eu sinto o calor, está subindo, eu estou sendo envenenada, não sei o quê. A Marco Aurélio fala, não vai, Cleópatra. Fala, agora não tem mais jeito, porque agora eu estou morrendo. Aí ela cai num canto, dura meia hora a morte. E a gente sabe que a cobra picou, meu amigo, tempo, né? A gente sabe. Então, o problema não é a relação que tem com a realidade. O problema é como aquilo suspende a realidade, justamente. O problema ali é de suspensão, é me tirar um pouquinho da realidade. Então, esse Madame Bovary morria, as coisas aconteciam, quando na verdade aconteceram uma só vez, ele suspende justamente o fluxo do acontecimento. O problema não é mais uma ação que vem depois da outra, é justamente como aquela ação se suspende na literatura. Só a literatura pode suspender. Porque no acontecimento, a coisa tem dia, tem hora. Na literatura, não. Eu posso suspender e aquilo pode virar eterno. Agora, vejam bem a consequência que isso pode ter para o Proust, que vai passar 200 páginas escrevendo um fato de segundos e um parágrafo, um evento de 20 anos. Isso sem nunca ter lido o Bergson, que vai falar da apreensão pessoal do tempo sob forma da palavra duração, né? Que experiência é essa de apreensão do tempo, como é que a memória é total, mas na verdade só um pouco dela irrompe, nanana. Então, isso tudo paralelamente, né? Então, ele saca isso. E quando o Maxime Ducamp percebe, ele fala, não. E é justamente isso que o Barthes lê como mecanismo. Então, são os mecanismos que ele dá a ver pelo uso revolucionário, pelo uso indigesto, pelo uso combativo daquilo que normalmente a gente usaria de outro jeito, o que normalmente a gente diria de outro jeito, né? Que é o que ele vai colocando, essa vertigem, né? Então, esse campo que ele chama de tradicional da retórica, ele está completamente abalado, porque ele não usa dos elementos retóricos como eles tradicionalmente eram usados. Por exemplo, que é o grande foco do Barthes. Antigamente, tradicionalmente, retoricamente, a descrição ela serve a um propósito no romance, que é alimentar, em termos de consequência, né, de coerência, de causas, enfim, as grandes ações. Quando a gente explica a estrutura do conto fantástico para qualquer criança, até minha filha de 8 anos já sabe. Ela sabe que tem uma situação inicial e aí ela tem uma ruptura. Quando um dia acontece. Aí a gente vive esse acontece. Quando um dia... Só que a questão toda é, antes era assim, que é para preparar a irrupção do quando um dia. É para preparar a chegada da feiticeira, é para preparar o problema, é para preparar a vingança, é para preparar o final feliz. O final feliz, ele é da ordem da continuidade, ele não é da ordem do evento, né? Mas a questão toda da descrição é ela subsidiar o evento. No caso do Flaubert, não, porque a gente não sabe o que é descrição. Porque o evento está no imperfeito. O tempo tradicional para dizer a descrição é o imperfeito, só que ele põe o evento no imperfeito. E como é que fica? Então, é esse tipo de problema que ele coloca e que acaba fazendo, dando esse efeito que o Barthes coloca aqui. Ele descobre, né, o Flaubert dá uma existência técnica, e ele vai, o Barthes gosta de levar para frente, e metafísica de força inigualável, e que é a frase. Então, ele chega na frase como o grande elemento técnico e metafísico. Então, é aquilo que a gente identifica do ponto de vista técnico na obra do Flaubert, mas, ao mesmo tempo, é aquilo que alça a obra do Flaubert a uma reflexão sobre alguma coisa, sobre a arte, sobre a vida, sobre a ordem do desejo, enfim.
né? Uma série de coisas. Porque isso é o que eu digo sempre sobre a questão do desejo na Madame Bovary, por exemplo. Né? Porque eu fico pensando como leitor não francês. Mesmo um leitor francês padrão hoje, 20 anos, 25 anos, que vai ler Madame Bovary, ele conhece muito pouco do detalhe do que está acontecendo lá nos comícios agrícolas de 1848. Porque já é uma coisa que saiu um pouco de moda também do próprio estudo ali da história. Você já precisa ser alguém que se interesse especificamente pela história para entender o detalhe fino do evento sociopolítico que está por trás. Então, o que fica dessa leitura? Fica essa mulher. Fica essa mulher que é super frustrada, que achava que ia viver os grandes romances que ela leu, que acaba casando com um cara que já é viúvo, que está bem estabelecido, que gosta dela, mas enfim, com quem ela não tem prazer nenhum. Ela fica ansiando aquilo que ela lia, aquele imaginário. Ela vai de amante em amante sem nunca conseguir se satisfazer. E quando ela percebe que o problema é ela, aí o real bate à porta dela e ela percebe que ela tem que fazer uma coisa mais drástica. Então, mas ali a gente tem uma tragédia que também, de alguma forma, diz muito da relação dele com a linguagem. Quando ele acha que ele está chegando numa forma de alguma coisa, essa forma se esvazia. Ele tem que continuar falando sobre outra coisa. Ou seja, a representação tem uma garantia só na literatura. Ela não existe como coincidência com o objeto representado. Ela cria objetos. Ela não se resume àquilo que é da ordem do objeto representado. O objeto não está lá antes. A gente pode ter um ponto de partida, mas o que a gente cria como imagem literária está para além do objeto. A gente nunca vai ver aquela coisa daquele jeito. Não dá para identificar. Essa é a grande graça da literatura, é isso que ele entende. E é por isso que todos esses pequenos objetos, então, já que ele tem que descrever um objeto, que essa descrição tenha importância. Que a pessoa perceba que ele pôs esforço ali, que para ele tudo está no mesmo patamar. É tão dolorido quanto falar sobre a constituição da personagem. Né? A questão toda é essa, é pôr tudo. E é o que o Jacques Rancière, que eu pus o texto para vocês lá no material que eu mandei, é o que o Jacques Rancière vai chamar de democracia. Ele fala, essa é a democracia literária. É que tudo naquilo que a gente faz literariamente tem o mesmo valor. E aí ele até tem uma tese sobre a morte da Emma Bovary. Ele fala, ele precisava matar, porque para a literatura não é bom que o leitor ache que ele pode se identificar, que ele pode viver aquilo que está escrito no livro. A literatura tem que ser esquizofrênica. Essa é a tese dele. Né? E o Jacques Rancière, por sinal, como neo-marxista que ele é, um filósofo muito conhecido hoje em dia, vai atacar este texto específico do Barthes, que é o efeito de real. Então, o Barthes vai falar tudo que a gente lê. E aí a gente vai ler esse comecinho, vai terminar com só o comecinho, e aí a gente termina com uma leitura do Flaubert. Quando Flaubert, descrevendo a sala onde se encontra a senhora Aubin, patroa de Félicité, diz-nos que um velho piano suportava, sob um barômetro, um monte piramidal de caixas. Quando Michelet, contando a morte de Charlotte Corday e relatando que na prisão, antes de o carrasco chegar, recebeu a visita de um pintor que lhe fez o retrato, acaba por dizer que, ao cabo de hora e meia, batem suavemente a pequena porta que estava atrás dela, esses autores, entre muitos outros, produzem notações que a análise estrutural, ocupada em extrair e sistematizar as grandes articulações da narrativa, ordinariamente e até agora, tem deixado de parte, quer por excluir do inventário, não falando deles, todos os pormenores supérfluos com relação à estrutura, quer por tratar esses mesmos pormenores, o próprio autor dessas linhas tentou fazê-lo, como enchimentos. Então, a questão toda dele é, esses pormenores, esses pequenos detalhes, foram tradicionalmente tratados como supérfluos. O que interessa é o pano de fundo, a representação da sociedade, a construção da personagem, a intriga. O que a gente faz com esses detalhes supérfluos? Né? E o Barthes vai falar, são esses os detalhes, é essa inflação de detalhes que dão para nós o efeito de real, a sensação de que aquilo é real.
O Rancière vai falar que não, que ele se engana ali, que ali o que está em pauta é uma democracia. Mas aí, bom, já é uma leitura, depois vocês podem acompanhar um pouco o debate. Mas o que eu acho que é o mais importante é que o Barthes percebe que o Flaubert está chamando a atenção aqui para uma coisa, e que é esse trabalho do pequeno detalhe como a especificidade da literatura. Então, não é especificidade da literatura mais falar sobre política, porque isso já tem discursos específicos para isso. O grande barato da literatura seria esse. Lidar com esses pequenos desvios. E aí eu trouxe para vocês o exato momento aí inspirador do Barthes para a gente ler juntos, que eu acho, enfim, eu tenho predileção por esses textinhos em particular. Então, esse aqui é o comecinho do Coração Simples, né? Nessa edição aqui da Kozak, que é a tradução mais recente que a gente tem em português, que foi feita pelo Milton Ratum, o escritor, que é um grande flaubertiano, e o Samuel Titan. E o Milton traduziu esse conto em particular. Então, aí vocês têm. Durante meio século, as burguesas de Pont-l'Évêque invejaram a senhora Aubin, sua criada Félicité. Por 100 francos ao ano, ela cuidava da casa e da cozinha, costurava, lavava, passava, sabia arrear um cavalo, engordar as aves de criação, fazer manteiga e continuou fiel à patroa, que, entretanto, não era uma pessoa amável. Esta havia casado com um belo rapaz sem dinheiro, morto no início de 1809, deixando-lhe 2 filhos pequenos e muitas dívidas. Então, ela vendeu seus imóveis, salvo a granja de Tuca e a granja de Jeffosse, cujas rendas chegavam no máximo a 5.000 francos ao ano, e deixou a casa de Saint-Mélanie para viver em outra, menos dispendiosa, que pertencera a seus antepassados e ficava atrás do mercado. Vocês veem que começa como se fosse conversa de porta de casinha do interior. Porque ele vai falando, é como, ou quando a gente chega no interior, aí chega lá do lado, a senhora sabe onde vende café? Eu sei, porque você sabe que a fulana, eles começam a falar os nomes das pessoas da cidade como se a gente conhecesse essas pessoas. Né? Ele faz exatamente a mesma estratégia. Ele fala dessas pessoas como se a gente já estivesse lá. Então, isso é muito sintomático, porque não tem uma apresentação. Não tem, era uma vez, então, uma mulher que se chamava assim, vocês têm esse recurso do flashback, mas que ele não explica grande coisa. Né? Ele só situa, ele dá condições para essa pessoa dizer determinadas coisas depois. Então, a gente já sabe que ali tem uma questão. Vocês veem que aquela primeira indicação temporal, por exemplo, que no Balzac seria, né, no francês tem uma frase padrão para o Balzac que é La Marquise sortit à 5 heures. A Marquesa saiu às 5 horas. Né? Vocês têm o horário preciso, o papel social da personagem. Aqui vocês têm durante. Durante meio século. Então, é uma coisa que vocês estão entrando no meio de uma coisa que já estava acontecendo. Né? Vocês não têm uma entrada didática dentro do texto. Né? Aí vocês têm uma coisa que é no início de 1809, então a gente não sabe nem exatamente onde a gente está. Provavelmente 50 anos depois de 1809. Então, a gente já começa a se questionar. Né? Aí a gente vai falar da casa. A casa, revestida de ardósias, situava-se entre uma travessa e uma ruela que ia dar no rio. Ou seja, no meio de lugar nenhum. A gente não tem relação nenhuma com esse lugar. Né? No interior, os desníveis do chão faziam tropeçar. Um vestíbulo estreito separava a cozinha do salão. E vocês têm esse salão em itálico. Sempre que esse itálico aparece no Cœur Simple, vocês vão descobrindo aos poucos, é como se a Félicité usasse a mesma palavra da Madame. Ela fala salão. A Madame chama esse lugar de salão. Porque uma pessoa como ela vai chamar esse lugar de outra coisa. Ela usa a mesma palavra da Madame.
o salão onde a senhora Aubin, então o fato dele colocar senhora Aubin, significa que se o narrador é dono da história, ele não precisa chamar a própria personagem com deferência, ele põe o nome dela e pronto. Então aqui a gente já tem uma voz misturada. A senhora Aubin é o jeito que a empregada chama, né? Passava o dia inteiro sentada à janela numa poltrona de palhinha. Rente ao lambri pintado de branco, alinhavam-se 8 cadeiras de mogno. Um velho piano sustentava, logo abaixo de um barômetro, uma pilha piramidal de caixas e cartões. 2 poltronas estofadas ladeavam a ladeira em mármore amarelo e estilo Luís XV. O relógio de pêndulo ao centro representava um templo de Vesta, e todo o cômodo cheirava um pouco a mofo, pois o piso era mais baixo que o jardim. Então aqui, que é o momento chave no qual o Barthes para, a gente tem essa descrição da casa. Mas aí vocês me digam, se eu pusesse vocês para desenhar agora, que cara essa casa tem? Não faço a menor ideia. Bom, eu não desenho, vocês vão dar graças a Deus, porque realmente eu sou uma catástrofe desenhando. Mas o que eu tenho na cabeça? Eu tenho desníveis internos, mas eu não tenho uma casa, uma cara para essa casa de fora. Não sei que tipo de casa é. Eu não sei se é tipo sobradinho, se é tipo geminada, se é tipo sozinha, se tem andar, se não tem andar, se é de pedra. Eu sei que tem telhado de ardósia, mas eu não sei muito mais coisa do que isso. Mas eu tenho desníveis, aí de repente eu tenho 8 cadeiras de mogno. Onde é que eu ponho essas cadeiras? Tem um salão com 8 cadeiras de mogno? Onde é que eu ponho essas cadeiras? Aí eu tenho lá, tem um piano, um velho piano sustentava logo abaixo de um barômetro, ou seja, como é que eu vou pensar? Vocês veem a loucura do ponto de vista. Ele põe o piano abaixo de um barômetro e não o contrário. Ele não pôs um barômetro em cima de um piano, não. Ele foi colocar o piano embaixo do barômetro. E o piano sustenta uma pilha de caixas. Então, vocês veem que ele muda a lógica verbal dentro da frase. Ele põe o piano para trabalhar. O piano sustenta coisas. E ele vai se colocar embaixo de um barômetro, como se o barômetro já estivesse lá, e para ornar, a gente põe o piano embaixo, e não o contrário. Né? Então, vocês veem que a lógica é completamente disparatada. Ali vocês têm 2 poltronas ladeavam a ladeira. Como se as poltronas fossem falar, então a gente vai ficar aqui do ladinho da ladeira? Vocês veem que ele põe verbo de ação em coisas, que é o que a gente sistematicamente na crítica vai chamar de personificação das coisas e coisificação das pessoas. Muito frequentemente as pessoas são muito estáticas e sofrem ações no Flaubert. Né? Então é para isso que o Barthes chama a atenção. Ele fala, qual é o objetivo disso tudo? Para que ele dá essa descrição? Que interesse ela tem do ponto de vista do texto, do que está acontecendo ali? Vou dar mais uma para vocês, que é uma tradução, uma descrição absolutamente emblemática e tão ou mais inútil do que essa. Que é esse comecinho de Madame Bovary. Porque aí vocês veem que está tudo muito relacionado. Então, o que o Barthes está chamando a atenção aqui aqui a questão é fazer a linguagem desfilar. É fazer a descrição desfilar. É como se ele dissesse para o leitor dele, olha como é que eu acho que faz descrição. E não para a gente entender o que ele está descrevendo pontualmente. Né? Vocês têm aí o comecinho do Madame Bovary. Na tradução no Mário, que também é a mais recente, tá? Que saiu pela coleção de bolso. Estávamos na sala de estudos quando o diretor entrou, seguido de um novato, com roupas à paisana e de um bedel que carregava uma carteira. Os que estavam dormindo acordaram, e cada um se levantou como que surpreendido em seu estudo. O diretor fez-nos sinal para que nos sentássemos, depois, voltando-se para o mestre de estudos, Senhor Roger, disse-lhe a meia voz, aqui está o aluno que eu lhe recomendo. Ele está entrando na 5ª série. Se o trabalho e o comportamento dele forem meritórios, passará para os maiores, que é o seu lugar, pela idade. Ficando no canto, atrás da porta, onde mal se conseguia vê-lo, o novato era um garoto do campo, de uns 15 anos de idade, estatura mais alta do que qualquer um de nós. E, de repente, éramos nós, né? Tinha os cabelos cortados, retos na testa, como um cantor de igreja de aldeia, com um jeito ajuizado e muito acanhado.
Embora não tivesse ombros largos, o paletó curto de pano verde e botões pretos devia atrapalhá-lo, deixando-o pouco à vontade, e permitia ver pela fenda das roupas uns pulsos vermelhos habituados a ficar descobertos. Vocês veem que a figura está parada e a roupa aperta, a roupa acontece nele, né? As pernas com meias azuis saíam de umas calças amareladas bastante estiradas pelos suspensórios. Então, as pernas sozinhas saem. Vocês veem que a ação é totalmente contrária. Calçava sapatos fortes, mal engraxados, guarnecidos de pregos. Começaram a recitar as lições. Ele prestava plenos ouvidos, atento como ao sermão, nem mesmo ousando cruzar as pernas, nem apoiar-se nos cotovelos. E às 2h, quando bateu o sino, o mestre de estudos precisou avisá-lo para que entrasse conosco na fila. Vocês veem que ele é completamente parado, ele não fez nada desde que ele entrou, ele está parado ali, estático. Né? Tínhamos o costume, ao entrar na sala, de jogar os gorros no chão para ficar com as mãos mais livres. Era preciso, desde a soleira da porta, atirá-los debaixo das carteiras, de maneira a bater contra a parede, fazendo muita poeira. Era o que se fazia. Mas, ou porque ele não tivesse notado essa manobra, ou porque não tivesse decidido submeter-se a ela, a oração já havia acabado e o novato ainda mantinha o casquete sobre os 2 joelhos. Era uma dessas carapuças de natureza compósita, onde se encontram elementos de gorro de pelo, de chapska, do chapéu redondo, do boné de lontra e do gorro de algodão, uma dessas pobres coisas, enfim, cuja feiura muda tem a mesma profundeza de expressão que o rosto de um imbecil. Ovoide, abaulado com barbatanas, começava por 3 rolos circulares. Em seguida, alternavam-se, separados por uma faixa vermelha, losangos de veludo e de pelos de coelho. Vinha depois uma espécie de saco que terminava por um polígono cartonado, coberto por um bordão de galão complicado e de onde pendia, na ponta de um longo cordão bem fino, uma cruzinha de fios de ouro à maneira de glande. Era novo. A viseira brilhava. E aí o exercício é sempre o mesmo. Que chapéu é esse? Impossível de desenhar, de reproduzir esse chapéu. Só que ele disse, de cara, é uma dessas coisas de ordem compósita. A ordem compósita é uma ordem arquitetônica das colunas, onde a gente põe uma coluna jônica com um capital coríntio, que a gente não poderia misturar, teoricamente. A gente põe lá. Isso é ordem compósita. Ou seja, ele mesmo diz, atenção, vou descrever um amálgama. E é exatamente o que ele faz depois. Então é muito performativo. Ele diz o que vai fazer e faz. E ainda diz para vocês, é uma coisa muda. É uma coisa muda. Ela não diz nada. Eu estou descrevendo uma coisa, um amálgama de coisas. Então, todos os chapéus conhecidos por esse escritor estão descritos aqui. Lontra, chapska, ovoide, está tudo ali, com todos os elementos. Mas é mudo. Isso não significa nada. Então, é aí que vocês têm, é o mesmo caso do piano, mas a enésima potência, no qual ele diz para vocês o que está fazendo, então ele encena a atividade de escrita, sem que para isso a função daquilo que ele escreve se complete. Então ele diz, vou descrever, mas isso não significa nada. Se não significa, o que a gente faz com isso? Essa é toda a questão de cara do Barthes. Ele fala, aí a gente tem que entrar na lógica do prazer. Então, ou a gente continua lendo porque a gente sente prazer em ler, e se perder nesse nonsense, nessa coisa que não significa, ou a gente de fato abandona e parte para outra coisa, enfim. E é a partir dessa ideia que o Barthes escreve todo o grau zero. Ele fala, o grau zero é a constatação, então, é quando a forma encontra o conteúdo em algo inaugural. Por quê? Porque a literatura não significa nada. Ela não comunica nada. Então, que espécie de comunicado a gente tem aqui? Nada, é mudo. Se ele tentasse comunicar, ele seria um imbecil. Que é a mesma lógica do Baudelaire. Ele fala, se eu de fato for ser poeta, eu vou ser ridículo.
Eu não posso me auto-intitular poeta, isso é ridículo. Né? É o mesmo drama de muitos filósofos. Eles têm muito pudor em dizer, eu sou o filósofo. Eles costumam, tem muita gente que fala, é porque eu estudei filosofia, porque eu trabalho com filosofia, porque eu estudo filosofia. Assim, eu sou o filósofo. O Deleuze não falava, eu sou filósofo, falava, o filósofo é o Foucault. Né? Ou seja, tem algo de uma encenação que, se ela é coincidente com uma comunicação, com um sentido único, específico, ela se esvazia. Então, de fato, se ele conseguisse comunicar toda a estupidez que ele quer transmitir para o Charles Bovary, ele acabaria chegando numa espécie de títere, numa marionete, numa personagem que a gente controlaria com alguma facilidade. Se ele suspende e ele amalgama ali tudo o que ele conhece de mais estúpido, mas tudo ao mesmo tempo aqui e agora, isso vira algo completamente estelar. Isso parte para todos os sentidos possíveis. Então, qualquer leitor entra e se fixa num dos elementos. Né? Então, por exemplo, a mim o que mais intrigava era pensar no chapéu de lontra misturado com um chapéu que tinha as barbatanas. Era uma coisa que eu não conseguia entender como forma. Então, eu ficava girando. Mas quem usa um chapéu? Como usa um chapéu desse? Né? Que chapéu? Que tamanho tem esse chapéu? Né? Então, para mim, a questão toda era essa. Imagino o coitado do ridículo, porque eu imagino ele, né, com aqueles ternos que está tudo curto assim, grande, é todo mundo pequeno, ele já tem 15 anos, e ainda por cima com um chapéu ridículo. Ou seja, ele não cabe em si de tanta estupidez. Né? E ele vai ser assim do começo ao fim. Agora, até o bolo, o banquete de casamento que ele escolhe, a coisa mais ridícula que tem, é tudo ao mesmo tempo. Se vocês forem ler a descrição do bolo de casamento, gente, tem até jardim no bolo. Tem representação de jardins italianos no bolo. E tem as pessoas casam, a coisa mais ridícula, é um bolo totalmente impossível. E essa é a coisa, é uma forma de dizer, olha, vocês estão lendo isso. Vocês não estão vivendo isso. Isto não vai substituir a experiência de vocês. Isso é uma coisa nova naquele momento. Então, se não substitui a experiência, o que é? Então, a gente começa a entrar em contato com uma literatura que vale enquanto ato literário. Enquanto trabalho. Para o Barthes vai ser enquanto valor-trabalho. É isso que ele acha que o Flaubert traz para a literatura. Ele chama a nossa atenção para algo que a gente vai consumir enquanto próprio ato, enquanto livro, enquanto texto, enquanto ato literário, enunciativo, não mais enquanto substituto de vida, não mais enquanto aprendizado. Eu não vou entender mais de sociedade francesa porque eu leia Madame Bovary. Que era o que o Engels falava para o Marx. O Engels falava para o Marx, olha, quer entender como é que funciona a burguesia francesa? Leia o Balzac. E o Balzac sofreu com isso, ou seja, a recepção do Balzac sofreu muito com isso, de ser exemplar, de caber numa definição de burguesia francesa. Olha, o Balzac é muito mais do que isso também, mas existe esse sofrimento ali. Né? O Flaubert não dá. A gente não consegue fazer isso, porque nada do que ele descreve, que teria que ser a parte informativa, a gente encontra. Né? E é para isso que o Barthes chama a atenção. Ele fala, existem conotações de atmosfera, existem conotações, tudo muito conotativo para o Barthes. Ele fala, não está lá, não é real, eu não consigo identificar. Mas dá uma sensação de... É uma lógica de... A gente imagina na casa da gente essa desordem, está tudo acumulado, né? Esse lugar da bagunça, então esse lugar velho, a casa que a gente deixou que era maior foi para uma casa menor e de repente fica tudo acumulado. A gente consegue imaginar a lógica, mas não necessariamente o detalhe do lugar. Né? E é para isso que o Barthes chama atenção. E é em torno desse mesmo problema que os 3 textos dele, abertamente sobre o Flaubert, giram, né? Esses 3. Então é isso. Perguntas. O rumor da... esse aqui é o efeito de real, está no Rumor da Língua. O Rumor da Língua é esse. Que é essa coletânea de textos
Que ele tem um texto que chama Le Bruissement de la Langue, que é o rumor da língua, mas aqui no Brasil eles fizeram, digamos, os textos dos anos 70, basicamente. Que tem muito sobre imagem, é um livro interessante. E O Artesanato do Estilo e Flaubert e a Frase estão no grau 0, que é grau 0 mais novos ensaios, que estão para o finzinho. Qual do Serrote? É o próximo, eu mando para vocês quando sair, mas a tradução foi entregue faz um tempinho, deve estar para sair. Chama as 7 frases de Bouvard e Pécuchet, que saiu, na verdade, recentemente, saiu ano passado na França, ou no comecinho deste ano, numa publicação grande, nova, de inéditos do Barthes, chamado Álbum Roland Barthes, que tem muitos manuscritos ainda. Então, é um texto problemático porque ele não é um texto, mas dá para a gente entender, ver ele lendo ali, e ele traz todas essas questões de novo. Então, é legal, interessante. Perguntas, objeções, questões, apartes. Vocês sabem, bom, reitero o convite, vocês podem ir me escrevendo quando quiserem. Às vezes as perguntas vêm depois, às vezes a gente se interessa por uma coisa que passou batido no começo, enfim. Vocês podem me escrever quando quiserem, sempre que quiserem.